Será que teremos Zoro versus Kizaru na ilha de Egghead? Se Saturno realmente for uma ameaça e confrontar Luffy numa luta um contra um, então Kizaru vai ter que enfrentar uma outra pessoa. A lógica é a gente pensar que o Zoro, segundo o mais forte do bando, poderia pegar suas espadas e tentar confrontar o Kizaru numa luta. Porém, isso é muito complicado devido a Zoro não ter mostrado um controle do seu Haki do Rei avançado e muito menos conseguir usar a Ema por um longo período de tempo, já que ela, sugando o Haki dele, acaba criando um limite para o seu próprio uso. Então a gente vai falar um pouco sobre o Zoro versus King e então entender como seria um possível Zoro versus Kizaru, que seria uma luta muito interessante. Primeiro, a gente tem que entender que, na verdade, Zoro não é forte o suficiente para enfrentar alguém do nível do Kaido, por exemplo. E isso é a base que a gente vai utilizar. A derrota de King para Zoro, né, no anime ela ficou muito desenhada assim, as cenas eram muito produzidas, mas a verdade é que quando a gente lê o mangá, a gente vê que foi um único golpe que foi no momento certeiro e acabou fazendo o Zoro sair sendo o vencedor. A verdade por trás dos poderes de King, de sua fruta, de sua grande resistência, era o motivo pelo qual a luta era tão difícil. King não mostrou metade do que o Katakuri mostrou. Acho que até por isso o anime tentou mostrar alguma coisa a mais dele, como aqueles dragões realmente voando e o Zoro desviando. Mas diferente de King, Kizaru tem tudo para vencer Zoro com uma tranquilidade jamais antes vista. Diferente do que a gente viu na batalha desses dois, Kizaru é tão rápido quanto King, até mesmo mais, por conta de ser a própria luz devido à sua fruta, mas também ele mesmo disse: velocidade é igual a força. Se o Zoro teve dificuldades em lidar com alguém que tinha uma Akuma no Mi que voa, imagina lidar com a movimentação do Kizaru, com a maneira que o Kizaru luta, com a velocidade do Kizaru, com a força do Kizaru e muito provavelmente com o Haki do Kizaru, porque se o King tivesse o Haki da observação avançado igual o Katakuri tinha, por exemplo, eu não via o Zoro vencendo a luta. Se o King tivesse qualquer coisinha a mais relacionada a Haki, talvez fosse impossível a gente ter visto o Zoro vencer. A realidade é essa. A questão é que o Haki do Rei foi despertado e existe um nível que separa os personagens de One Piece, que é essa habilidade. Quando é utilizado o Haki do Rei avançado, né, que é aquela, não linha, mas aquele rastro de raios negros saindo ou da arma ou dos punhos do usuário, o seu ataque cresce o suficiente para a gente ver pelo menos o Luffy tomando IK do Kaido. Então, o dano que o Zoro consegue causar no King aumentou muito por conta disso. Até porque, se a gente for pensar, talvez em durabilidade o King não tenha nem metade da de Kaido. Mas se você for pensar na resistência de sua Akuma no Mi, mais a resistência da sua raça, dos Lunarian, com o fogo ativado, talvez fosse impossível ele perder. Ele não ganharia, porque ele não demonstrou capacidade. O Zoro perderia para ele mesmo. E Kizaru, chegando na ilha, muito provavelmente faria o Zoro ter que aprender a utilizar o Haki da observação de uma maneira muito melhor do que ele utiliza. A gente já viu ele utilizando o do rei, o do armamento. Falta a gente ver ele apresentando o melhor Haki da observação, que ele vai precisar. Todos precisam. Não existe um personagem que tenha esses 3 Hakis em nível mediano e que seja do mais alto nível. E para ele superar Mihawk, que é o mais forte do mundo como espadachim, ele precisa alcançar quase a perfeição em cada um desses 3. Isso, claro, junto com controlar a Ema, uma espada que sai fora de controle a qualquer momento e que é um grande desafio durante as lutas que ele vai ter. Porque se ele não consegue controlar a própria espada, quer dizer que ele está lutando não só contra o oponente, mas contra ele mesmo. O tempo limite para ele vencer alguém vai ser curto. Não vai ser horas de luta, como a gente viu alguns personagens. Até mesmo o próprio Kaido durando
sei lá quanto tempo, 10 horas lutando, 20 horas lutando. Aí a pergunta que fica, você acha que o Kizaru vai dar tempo para ele fazer isso? Ele é literalmente alguém que você não consegue escapar. Se ele não fosse preguiçoso e não ligasse para tentar pegar quem ele não recebe a ordem, como aconteceu lá em Sabaody com o Rayleigh, ele provavelmente iria simplesmente varrer todo mundo daquela ilha. Por mais difícil que fosse, a gente viu que ninguém tinha chance contra ele. Por mais que o Zoro tenha vencido o King, os almirantes, teoricamente, estão um nível acima dos que são os primeiros comandantes. E o Zoro não ultrapassou o nível do primeiro comandante o suficiente para ser o mais forte. Talvez o posto de mais forte atualmente seja do Ben Beckman, mas ainda assim, como a gente não viu muitos lutando, não tem como ter certeza. Se ele quiser realmente um dia se comparar com o Rayleigh, ele precisa dominar os 3 hakis e dominar a sua espada, transformar ela numa Kokutou. A lâmina mudar de cor é o processo para tornar ela mais forte, mais controlável, provavelmente. Talvez seja isso que Ema espera, alguém que consiga transformar ela, a espada, em uma Kokutou, para atingir o nível mais alto das suas capacidades. E sendo bem sincero, eu não vejo o Zoro conseguindo fazer isso nesse arco, nem na luta contra Kizaru. Eu acho que vai demorar mais, principalmente porque, na minha visão, quem vai receber o seu momento nesse arco será Sandy. Kizaru é o estilo de luta perfeito para enfrentar o Sandy, no caso para o Sandy enfrentar ele, já que é velocidade contra velocidade, alguém que tem uma melhor utilização do Haki da observação que Zoro, tentando comparar sua velocidade com as ações de Kizaru, é a melhor maneira disso acontecer. Luffy seria perfeito, porque ele hoje tem o processamento dele lá funcionando para ver o futuro ao mesmo tempo que luta, está num nível muito alto, mas a gente precisa ver isso também dos outros Chapéus de Palha. Eu gostaria também que ele mostrasse algo do armamento ou do rei avançado, já que isso define quem vai ter uma luta muito acima do normal. E lembrando que o objetivo nem sempre é o que define ter o Haki do rei ou não. O próprio Barba Branca, que queria ter uma família, tinha o Haki do rei e era provavelmente considerado um dos mais fortes, visto o choque da batalha dele e Roger. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o possível Haki do Rei de Sanji, vou deixar aí no card, clica aí, é um vídeo bastante interessante, tem bastante informação para provar que isso pode realmente acontecer e que todos esperamos que isso de fato aconteça, para que ele esteja no mais alto nível. No mais, o único que a gente tem certeza nesse momento que teoricamente não perderia uma luta para Kizaru é o Luffy. Ele está no mais alto nível, ele tem Haki do Rei avançado, ele tem o Haki do Armamento avançado, o Haki da Observação avançado, ele tem o Despertar mais forte que a gente conhece, ele consegue lutar durante horas utilizando isso, e sendo bem sincero, eu não vejo o Kizaru conseguindo lidar com o Luffy. Mas, novamente, Luffy deve enfrentar o Gorosei Saturno, muito provavelmente. Ou o Oda simplesmente botou ele lá só para mostrar que ele é uma autoridade? Eu acredito que não. Eles querem dar um fim ao Chapéu de Palha por ele ser aquele que teoricamente carrega a chama da revolução para o mundo. Ele protege a Nico Robin, que é provavelmente a maior ameaça mundial que o governo tem que lidar, muito por conta de suas habilidades de ler os Road Poneglyphs para alcançar então a ilha de Laugh Tale. E eu também fiz um vídeo sobre o Luffy versus Saturno, que eu acho que realmente pode acontecer. Se você se sentir à vontade para saber um pouco mais do que vai rolar, também tá aí no card. No mais, eu vou ficando por aqui. Deixa aí sua opinião. Você acha que o Zoro vai enfrentar o Kizaru? Você acha que o Sanji vai enfrentar o Kizaru? Você acha que ninguém vai enfrentar o Kizaru e o Luffy vai ser este? Eu tô ansioso para ver sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, seu comentário, se inscreve aí no canal para não perder nenhuma novidade sobre o One Piece. Um abraço, valeu, fui!